Ponto de vista. Ora cá estamos. E hoje vamos falar de um aspecto que tem afetado todas as pessoas. Cada vez mais eu ouço queixas da faixa etária, por exemplo, como os meus pais, que não falam inglês e que cada vez mais estão a ter dificuldade com este problema, e é a escassez de médicos. O Canadá enfrenta neste momento uma escassez de médico que não parece ter uma situação, assim, uma resolução, aliás, à vista. É uma situação que não é nada temporária. É engraçado estares a trazer este tópico ao de cima, porque ainda ontem estive a falar com alguém que neste momento ficou sem médico porque reformou-se e está a ter um grave problema. Simplesmente em encontrar não há. um médico novo. E por isso as pessoas estão a entupir as urgências dos hospitais porque não têm médico de família, mas estão a ir sem necessidade de, não é uma urgência, portanto, Exato. mas querem ver um médico e não conseguem. Portanto, olha, vários milhões de pessoas não têm médico de família no Canadá ou clínica de saúde regular, e as pesquisas indicam que entre 1 a 8 ou 1 em cada 5 canadianos, dependendo em que província vive, estão nesta situação. Uau. Em algumas províncias chega a ser 1 em cada 3 que Mas não agora, tem. a minha pergunta é esta também. O que é que aconteceu aos médicos? Não se estão a formar médicos? Não, pois é o que esta notícia diz. A culpa é do governo aqui. Aqui a culpa é mesmo do governo. Então explica lá isso, que eu não Nós li a estamos sempre notícia. a dizer a culpa é do governo. Não, mas aqui é mesmo. Ok. E, portanto, um estudo recente diz-nos que o Canadá poderia ter uma falta hoje em dia de 30 mil médicos a partir de hoje em dia até o final desta década. Portanto, uau. é muito assustador. Portanto, o que é que precisa o Canadá fazer? Substituir esta escassez por um excedente, ou seja, o objetivo deve ser ter 100% dos canadianos registados numa clínica de saúde familiar, não daqui a uma década, mas agora. Tudo se resume então à tal oferta e procura. Durante décadas, os governos provinciais têm tentado reduzir os custos dos cuidados de saúde, limitando a oferta de médicos. Aí é que está o problema. Aham. Ou seja, eles tentam controlar, e fazem o número de estudantes de medicina e fixam o número de estágios médicos pós-graduados, que é as chamadas residências. Mas reduziram, mas é um número assustador. Portanto, o Canadá enfrenta uma escassez contínua de médicos porque os governos têm estrangulado a oferta de mão de obra. Têm feito tudo o possível para que não queiram trabalhar e não tenham acesso às faculdades. A notícia continua a dizer que cabe ao governo mudar isto, né? Portanto, qual seria o primeiro passo que as pessoas, sobretudo a Ordem dos Médicos, está aqui a dizer? É que os governos provinciais precisam aumentar radicalmente o número de posições de residência. No ano passado, o Canadá tinha pouco mais de 1.600 vagas. Estamos a falar de um país de residência em medicina familiar. Então, por que não duplicar, triplicar, quadriplicar, se for preciso, né? Por isso, teríamos então mais vagas de residência a cada ano do que graduados das escolas de medicina. O problema não é a solução. Se vocês aumentarem o número de pessoas que vai para a faculdade, os médicos não ficam sobrelotados, não têm que trabalhar horas, porque isso também tem consequências quando estão cansados. O problema que está a haver agora é como temos menos médicos, esses coitados desses médicos que temos estão a trabalhar a dobrar. Exatamente, e ainda a cereja no topo do bolo é que há imensos médicos qualificados que querem trabalhar no Canadá e milhares desses médicos são canadianos que se viram obrigados a estudar para a Irlanda, para a Austrália, para outros países, porque aqui condições. Não tinham entrada na faculdade. E não é porque não fossem bons estudantes, não é porque não tivessem boas notas, simplesmente porque o governo disse não, 1.600 vagas, ou quantas é que diz a notícia, e acabou. E eles querem voltar. E qual tem sido a resposta do governo? Praticamente tem feito tudo o possível para impedir o regresso destes médicos. Complica-lhes a vida em tudo e mais alguma coisa. Epá, eu digo uma coisa. Eu, de há uns anos para cá, eu estou tão triste com a situação política, não só a nível do nosso país, mas a nível mundial, porque isto, se olharmos para Portugal, também deixa lá que as coisas não estão lá muito melhores. E isto é tão triste nós chegarmos a estes pontos, porque estamos a dar votos e estamos a dar o poder a pessoas para estarem Patetas, desculpem. para estarem à frente do nosso país e das nossas leis e das nossas vidas, por assim se dizer, não é? E é uma cambada de imbecis. É?
Mas é que é Epá. mesmo. Eu costumo sempre dizer, como é que te cortam na saúde e na educação, que são os dois pilares principais, Não faz de sentido tudo nenhum. o resto, da economia, de tudo o resto. Não faz sentido. Vamos embolsar mais algum dinheiro, deixa que as pessoas morram, porque não tem médico. Temos imensos médicos canadianos muito bons, formados no estrangeiro, que querem Olha, e regressar depois a vão para o outro casa. lado. Não, vão para o outro lado. Não, que é mas melhor. querem regressar a casa e o governo está a fazer-lhes a vida impossível neste momento. Como é que se explica e por que razão? E depois esta é outra coisa que eu nunca percebi. Não é o governo federal, é o provincial. Não é o provincial, é o federal. É o jogo do aponto ao dedo, não é? Opa! Foi Entendam-se. o partido, o outro partido é que teve a culpa. E eu não somos compreendo nós. a importância dos governos provinciais, dado ao tamanho, geograficamente falando, deste país. Mas eu também digo, se o governo federal falasse com os governos provinciais e juntamente o governo federal dizia não, a saúde é um problema nacional e cada província é responsável por fazer isto e isto e isto e isto e isto. Não pode agora dizer, olha, apetece-me cortar na saúde, não quero. Não é assim. E, pelo amor de Deus, deixem regressar os filhos a casa, não é? Quer dizer... Isto são coisas... Ok, eu ia dizer, são coisas básicas, mas não são. Onde é que eu queria chegar com o básico? O básico é, para poder arranjar soluções para este tipo de problema, ou até para qualquer outro problema que exista num governo... Hoje é saúde, mas é qualquer uma. Não me venham com tretas. Sentem-se, falem e resolvam os problemas. É esta complicação que existe. Temos que nos reunir para fazer isto e para fazer... A burocracia. Hoje em dia, olha... Tens aqui um iPad, tens um telefone, tens um computador. Já reparaste que estão todos ligados à internet? Já reparaste? Aquela coisa chamada Zoom, né? É uma coisa engraçada, não é? Olha, já viste? Podiam-se sentar e resolver um problema, não é? E podiam ligar-se todos, não é? Não precisamos de andar de avião ou com o dinheiro nem de almoços das pessoas. caros que dependem dos impostos de quem contribui. Pelo amor de Deus, deixem-se de coisas. eu acho que todos estes problemas se poderiam resolver muito rapidamente se as pessoas que estivessem no poder tivessem 2 dedos de testa e que quisessem realmente resolver os problemas. Mas é que é óbvio que não têm os 2 dedos de testa e não querem resolver o problema. Cabe-nos a nós fazermos barulho, fazermos lobbies e dizer, senhores... Eu nem lhes quero chamar ministros nem deputados, porque isso é elevar a pessoa. Mas assim, olha, senhores governantes, vamos começar a apostar na saúde neste caso. Há médicos que querem regressar, há médicos muito bons que querem regressar. Por que razão? E por que razão é que as faculdades estão tão limitadas a números de alunos de medicina? Eles não teriam saído para fora caso tivessem a oportunidade de ficar aqui. Obviamente. Bem... Eu sei que estamos a parecer que não gostamos nada de ninguém da política. Não, chama-se isto alertar. Há sempre aquele 1% das pessoas que estão envolvidas na política e que realmente têm um bom sentido de orientação política. Mas são a minoria e nunca ganham as causas. Exatamente, o problema é esse. É que o grupo maior é aquele que está-se pouco com o pessoal todo. Uma das consequências da democracia. Ai.